Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós continuamos acompanhando aqui então o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias e tem café marcando presença. A gente acompanhou agora o último painel desse primeiro dia de evento falando de tecnologia e a gente conversa agora com o José Marcos Magalhães. José, ele é presidente da Minasul e trouxe para a gente aí essa pauta tão importante de tecnologia no campo. Zé, você trouxe para a gente aí um assunto que tem chamado bastante atenção, todo mundo correndo atrás de inovação. Qual que é a importância, né, dessa tecnologia, de a gente avançar enquanto cooperativa e passar essa missão para o produtor? Olha, é total importância, nós temos que acompanhar a tecnologia, ela gera menor custo, gera mais agilidade, gera maior produtividade e gera então melhores resultados. É fundamental que nós tenhamos a utilização da tecnologia de forma correta. A tecnologia em si ela não representa nada, ela tem que ser bem usada para que os nossos produtores tenham um resultado melhor. E Zé, quando a gente fala em tecnologia 5.0 no Brasil, a gente tem uma coisa que ainda precisamos avançar, foi um dos destaques que você trouxe, inclusive, que é a conectividade no campo. Isso realmente ainda é um impasse nas áreas de atuação da cooperativa, da Minasul? Como é que você avalia essa condição? Olha, realmente nós ainda temos um problema de conectividade muito grande e Minas Gerais, pela questão do relevo, ela se apresenta mais ainda agressiva, né, dificuldade de conectividade. E também nós tivemos uma fala de Santa Catarina, que tem também um relevo ondulado, e essa situação para as telecomunicações é muito ruim. Nós temos que ter, as frequências que são usadas hoje, elas têm o comportamento da luz. Então, para fazer transmissão, para fazer captação de sinal. Então, se um relevo é todo montanhoso, muitas das regiões ficam na região de sombra, então não tem acesso a essa. Então, gastaríamos muito para colocar várias torres, tem que ter muito mais torres, né, de captação de sinal nessas áreas de relevo ondulado. E aí, realmente ainda para nós uma dificuldade a conectividade. Zé, e tem um outro ponto que é tradicional da cafeicultura, eu sempre falo isso no Notícias Agrícolas, o produtor ele é muito tradicional, ele mantém a cultura dele, a gente tem aí as gerações mais novas assumindo o campo agora, mas o produtor ele é muito resistente a mudanças. Eu queria que você aproveitasse esse espaço agora para falar para o produtor como é que a tecnologia pode ajudar a minimizar impactos, ajudar na evolução de produção. O que você tem para dizer para eles? Olha, eu gostaria de dizer que nós temos que atuar, temos que aprender a usar essa tecnologia. É claro que as soluções têm que ser simples, têm que ser amigáveis. A solução complexa para um problema complexo não tem jeito. Nós temos que ter soluções simples. Então o produtor precisa estar atento, precisa de se conectar, precisa de se desenvolver e exigir das cooperativas, exigir de todos os fornecedores que tenham processos e ferramentas amigáveis, que ele acesse de forma tranquila, que ele perceba rapidamente o como chegar no resultado que ele quer. Isso é fundamental, mas temos que usar a tecnologia, não tem mais espaço para não usar. E quem se adequar mais rapidamente leva vantagem. E Zé, quando eu converso com uma cooperativa de café tão importante quanto a Minasul, eu não posso deixar de mencionar esse último ano que nós tivemos. Tivemos geadas, antes disso, né? Tivemos a seca, depois geada, chuva voltou, florada que não pegou. Como é que está na região de Varginha? Antes de tudo, né, tivemos o estresse, tivemos uma grande safra em 20. Então as árvores estavam estressadas, depois veio a seca, depois veio a geada e agora uma surpresa desagradável com um pegamento ruim da florada. Uma florada bonita, mas quando se tem uma florada bonita, significa que quando você vê muita flor, é porque o pé de café tem pouca folha. Então já não é muito bom, mas a florada foi bonita, foi visível, mas houve um pegamento ruim. Então a gente vê uma dificuldade grande para a produção do ano que vem. E isso traz uma preocupação para nós cooperativas, porque nós queremos que o produtor se dê bem. O produtor precisa de estar bem para a cooperativa estar bem. Então, eu prevejo que o próximo ano nós teremos algumas dificuldades, sim. Ainda resta um outro fator que pode piorar um pouco mais a situação, que seria uma estiagem no primeiro trimestre do ano que vem, exatamente na época de granação dos frutos que estão lá no pé, né? Então a gente tem que realmente estar atento, a planta está estressada, a planta está sentida, então os nossos produtores precisam de prestar atenção em ataque de pragas, em ataque de doenças, para tirar esse incômodo da planta o mais rápido possível. Isso que nós temos que estar atentos. Zé, a gente vai virar o ano aí, 2022,
ano que na teoria voltaria a ser de ciclo alto para o Brasil, isso não vai acontecer. A Minasul mesmo já falou com a gente no Notícias Agrícolas, Fundação Pro Café também fala. E pelo que você está me dizendo, com essas previsões de veranicos em janeiro, a gente teve aí a questão do Laninha na semana passada apontado, né, como uma chance de ter um novo Laninha. A gente chega em 2022 com as mesmas dúvidas que a gente teve durante esse último semestre, é isso mesmo? Sim, e ainda mais que o 23 já seria um ano de ciclo baixo. Então a gente percebe que a dificuldade mundial, né, porque o Brasil é o maior produtor, o maior exportador, com café, ela está se desenhando de uma forma quase que dramática, né? Vamos aguardar, vamos ver a capacidade de reação dessas plantas. O Brasil, eu digo, café aqui no Brasil é praga, é muito difícil matar um pé de café no Brasil. Então nós temos que acompanhar, ver a resistência dessas plantas e, é claro, ajudá-las com essa questão de não deixar pragas e doenças atacá-las. Em relação ao mercado, Zé, subiu bastante nesses últimos meses, refletindo muito, né, a Bolsa de Nova York refletindo muito essa condição aqui no Brasil, mas alguns analistas afirmam que o mercado ainda não entendeu o que de fato está acontecendo, que o problema é mais grave do que chega lá fora para quem está na mesa de operação. O que você acha em relação ao mercado? É isso mesmo? O mercado ainda aguardando, possivelmente pelo mês de janeiro, para saber como é que vai ser a fase de enchimento de grãos? Como é que você avalia? Olha, o mercado hoje tem muitas informações, eles já sabem dessa condição, talvez estejam esperando o dezembro e janeiro, que é a época de mais visualização dessa produção, né? O próprio café tem esse cuidado, nós também temos o cuidado de... Estamos vendo uma situação ruim, mas não temos ainda a certeza do quão ruim é. Então a gente vai esperar dezembro e janeiro. Eu acho que o mercado já está precificando e tem uma certa incerteza, né? Volta da pandemia e diminuição da demanda. Então o mercado não está se arriscando muito essa possibilidade de uma explosão de preço. Eu acho que do outro lado tem a questão da demanda. Se volta a pandemia, se volta a lockdown, ou se tem essas inflações que estão acontecendo em vários países do mundo, né? Principalmente na Europa. Pega a Alemanha, a maior inflação dos últimos 30 anos. Se acontece eu não diria depressão, mas se acontece uma dificuldade maior na economia, a demanda vai cair. Então, não tem café, mas também não tem demanda, então o preço não se sustenta, né? A gente tem que estar atento a isso. E Zé, você trouxe aqui no painel hoje que a Minasul nos últimos anos negocia 2 milhões de saca por ano, e exporta para mais de 40 países. Exportação, logística é um assunto que também tem atingido fortemente o setor de café. Eu queria saber o seguinte, Minasul também enfrenta as dificuldades e quais são os maiores gargalos que vocês observaram aí nesses últimos meses? Olha, temos enfrentado sim, nós estamos com um transporte atrasado, né, para a Europa, para a Ásia também, próprios Estados Unidos. Nós estamos vendo agora soluções, inclusive, criativas e inusitadas, né? A Mitsui, que é um grande japonês, ela alugou um navio para levar a carga de café dela. Então, esse pessoal está tomando atitudes já que nunca tinham sido tomadas antes. É um gargalo, existe uma pressão sobre os exportadores, porque enquanto você não entrega o café, você não recebe o dinheiro, né? E fica carregando esse valor aqui, né? Esse custo, né? Já pagamos o produtor, já pagamos, no caso da cooperativa, nós estamos bem equilibrados, sem nenhum problema, mas grandes players têm maior dificuldade, porque é um volume muito grande de café que não é entregue e o dinheiro não chega, né? A gente consegue vislumbrar um cenário de melhora no curto prazo para isso, Zé? Ou você acha que a gente vai continuar com esse problema, especialmente a logística, pelo menos pelo primeiro semestre do ano que vem? Olha, nós notamos uma melhora significativa agora no mês de novembro. Nós estamos com booking para bastante transporte. É claro que se houver um lockdown, se houver alguma dificuldade maior na Europa, por exemplo, a gente vai ter uma trava de novo nos containers. Mas me parece que, em não acontecendo nada de pior com a pandemia, já começou a clarear sim essa questão. Novembro está bem melhor do que outubro para nossos embarques. Isso é uma pergunta pessoal agora. Depois de tantos anos na cafeicultura, você já viu isso acontecer alguma vez? Todos esses problemas de uma vez só para o produtor, para o setor cafeiro? Felizmente não tinha visto ainda, é uma situação inusitada e que nos preocupa bastante. Agora, nós temos que nos adaptar, nós temos que entender que essas intempéries, essas coisas, esses incidentes climáticos vão agora acontecer com maior frequência, né? É uma época que a Terra está vivendo, né? E nós temos que nos adaptar a isso aí, nós temos que ter uma condição, a resiliência de atravessar. Mas realmente nunca tinha visto ainda tantos fatos ruins acontecendo em série. E como é que fica a orientação da cooperativa para o produtor na hora de fechar negócio? É pé no chão?
pensar lá na frente, não pensar só agora naqueles momentos do mercado, dia que o mercado sobe muito, né, Zé? Eles ficam todos animados para fechar esse negócio. Qual que é a orientação que você deixa para o produtor? Sempre a prudência, né? Nós temos que fazer uma média. Como nós não temos bola de cristal para saber o momento exato da melhor venda, o melhor é fazer uma média, né? Então os preços estão bons, podem ficar melhor? Podem, mas também podem diminuir. Se houver uma diminuição da demanda, que a gente não quer que aconteça, mas existe essa possibilidade, esses preços podem cair. Então o que a gente recomenda é ele ter a liquidez que ele precisa, ele cumprir os seus compromissos, tocar a vida e, claro, se preparar, né, para o ano que vem, com talvez menos investimento, fazer uma coisa mais justa, né? Porque a safra realmente está se mostrando que vai ser pequena e tem que se adaptar a isso aí, tem que ficar do tamanho, o pé tem que ficar do tamanho do sapato, né? Não pode ser maior. Obrigada, Zé. Portanto, nós estivemos aqui agora, então, com José Marcos Magalhães, presidente da Minasul, que trouxe para a gente aí que as chuvas voltaram lá na região de Varginha, em todo o Parque Cafeiro, mas a safra de 2022 ela continua bastante incerta. Então, o Zé trouxe para a gente que é preciso ter cautela, pé no chão, para a gente entender melhor como é que deve ficar essa produção do ano que vem, que na teoria voltaria a ser de ciclo alto para o Brasil, mas consequência das adversidades climáticas não deve acontecer. Eu agradeço muito sua audiência e companhia. Notícias Agrícolas continua, não sai daí.